Olá, tudo bem? Tamar aqui. Aquilo que aconteceu no culto foi de Deus ou não? Existem apenas duas perguntas que você precisa responder para saber a resposta. Que perguntas são estas? Hoje você vai saber. E mais, qual o contexto do Salmo 24? O que o primeiro versículo atesta? Quais as características que são esperadas de um adorador? Quem é o Rei da Glória? De acordo com a Bíblia Sagrada, como deve ser o culto a Deus? O que é um culto a Deus? Existem vários elementos que precisam fazer parte da liturgia, do ritual de um culto. E hoje nós vamos falar de pelo menos 3 desses elementos. Quais são eles? Quem é que Deus usa de fato, que Deus de fato abençoa? Quem é que pode subir ao monte do Senhor? Quem irá para o céu? O que fazer para ir para lá e habitar onde Deus habita? Como podemos ser realmente pessoas de Deus? Quem pode desfrutar da comunhão com Deus? Precisamos nos preparar para ir para o culto? Como deve ser essa preparação? Deus exige algo para a adoração? O que é que Deus exige? Fique comigo até o fim desse vídeo e você vai descobrir isso e muito mais. Se inscreva no canal, clique no sininho, escolha a opção todas para ser avisado todas as vezes que publicarmos uma mensagem do céu para a sua vida. Já deixe o seu like clicando aí no joinha, no gostei e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te recompensará. Vem comigo! O Salmo 24 é um salmo que fala sobre o domínio universal de Deus, sobre quem é digno de entrar no seu santuário. Mas, mais do que isso, nesse salmo o rei Davi reconhece que Deus é o Rei da Glória e que, sendo o Rei da Glória, ele deve ser cultuado por nós, seus verdadeiros adoradores. Aprendemos com Davi nesse salmo a cultuar ao Senhor. Davi entoou esse salmo muito provavelmente quando a Arca da Aliança, símbolo da presença do Deus Jeová, foi trazida da casa de Obed-edom e chegou na tenda que estava montada no Monte Sião, em Jerusalém. No segundo livro de Samuel, no capítulo 6 e versículo 2, diz que levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Baalá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Este salmo é um salmo litúrgico, que era cantado no templo todos os domingos e ainda hoje nas sinagogas do mundo todo. Ele nos ensina a cultuar a Deus. Davi mostra a verdadeira natureza da adoração e a coroação do rei. Na adoração existe Deus, o ser que é adorado, e os adoradores, que somos nós. Deus é o alvo, é o único alvo da nossa adoração. A nossa vida e o nosso estilo de vida devem estar em harmonia e sintonia com o Deus a quem nós adoramos. Jesus Cristo é o nosso Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sim, o Salmo 24 fala de Cristo, o Messias coroado, o Messias entronizado na glória, tendo todo o poder nos céus e sobre a face da terra. Ele é o nosso Emanuel, o Deus conosco, o Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Um dia ele implantará o seu reino eterno e só fará parte desse reino aqueles que amam a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Cristo foi quem nos abriu um novo e vivo caminho até Deus e por isso só ele é digno de ser adorado em espírito e em verdade. O nosso culto deve ser santo para adorar a um Deus santo, todo-poderoso e que habita nos mais altos céus, o nosso Deus Jeová. É através do nosso culto que o divino se manifesta na terra. A terra toda pertence a Deus e nós somos mordomos das coisas que Deus criou e que nos deu para cuidar. Não há, porém, na terra, no universo, na natureza, nada, absolutamente nada, que mereça ou seja digno da nossa adoração.
Somente o Criador deve ser adorado e nada do que tenha sido por ele criado, por mais glória que tenha. A lua tem a sua glória, o sol e as estrelas também. Cada corpo celeste e cada corpo terrestre tem a sua própria glória. Mas a única glória digna da nossa adoração é a glória de Deus. É a glória do Rei da Glória. O Rei da Glória é o Senhor Todo-Poderoso, o Messias eterno, santo e poderoso. Davi inicia o Salmo dizendo no versículo 1, através de um paralelismo sinonímico, em que a segunda linha repete a primeira, porém com outras palavras. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Essa é a razão primária da nossa adoração, única e exclusivamente a Deus. Ele é o Criador do universo, é o dono do mundo. Tudo é dele, é para ele. Foi feito por ele, nós somos dele e a glória pertence a ele. Foi Deus quem fundou a terra sobre os mares e afirmou sobre os rios. Dá para imaginar isso? Do meio das águas ele tirou a porção seca e afundou sobre os mares. Davi pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? E ele responde nos versículos 4 e 5. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Só permanece diante de Deus, só recebe a sua bênção permanente, só desfruta da sua justiça quem é limpo de mãos e puro de coração. Aquele cujas mãos estão isentas de atos de maldade e cujo coração é reto diante de Deus. A palavra de Deus é clara e taxativa. Este receberá a bênção do Senhor. Deus só responde à oração e só recebe a adoração de quem é limpo de mãos e puro de coração. Não adianta orar, estar sempre nos cultos e participar da ceia do Senhor, se as mãos estiverem contaminadas e o coração estiver impuro. Deus se importa com o nosso coração e com os nossos atos. O culto a Deus deve ser oferecido em santidade ao Senhor, não em perfeição, porque perfeitos não somos, mas em santidade e reverência a Deus. Deus é o Criador soberano do universo. Cristo esteve com o Pai na criação. João diz em seu Evangelho, no capítulo 1 e versículo 3, todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Deus é quem governa o mundo. Ainda que o mundo esteja no maligno e o inimigo faça tantas coisas ruins no mundo, quem governa o mundo e tem tudo sob o seu controle é Deus. Cristo governa a igreja, sendo seu cabeça e dirigindo a sua história. O caráter dos súditos do reino de Deus, a vida daqueles que fazem parte do reino de Cristo, deve ser uma vida digna do seu rei. Somos cidadãos do céu e precisamos representar o reino ao qual nós pertencemos. Deus abençoa aqueles que são limpos de mãos e puros de coração. Não é o que fazemos quando estamos dentro do templo, é o que fazemos quando estamos fora dele. O nosso culto não é só dentro da igreja, dentro da casa de Deus, mas como vivemos quando estamos fora dela. Deus recebe a adoração de um verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade. Mas não se trata apenas de emoção, e sim de avivamento espiritual que gera emoção, de adoração que chega até o trono de Deus, o trono da graça. É tempo de subirmos o monte de Deus, de vivermos na presença do Pai, de nos derramarmos diante da sua presença, de buscarmos a sua face, de o adorarmos em espírito e em verdade, sobre todas as coisas e na beleza da sua santidade. A resposta para a pergunta de Davi, no Salmo 24, versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor ou quem estará no seu lugar santo? É aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não tem vaidade e nem engano. No Salmo 15, falando sobre o verdadeiro cidadão dos céus, o mesmo Davi perguntou no versículo 1, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? A resposta é a mesma, mas com outras palavras. Aquele que não difama com a sua língua, não faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta
contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Ou seja, quem é limpo de mãos e puro de coração. O culto a Deus pode ser oferecido em qualquer lugar. Nós oferecemos o nosso culto a Deus em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, no carro, no metrô, no ônibus, no avião. Em todos os lugares nós podemos e devemos oferecer o nosso culto ao Senhor. E Deus o recebe. Mas olhando para a palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre escolheu um lugar para ali pôr o seu nome e para que ali as pessoas juntamente o adorassem. Assim foi nos altares, no tabernáculo de Moisés, nos templos como o de Salomão e nas sinagogas. Deus se manifestava no templo e Jesus não saía do templo. Todo culto a Deus tem uma liturgia, um ritual, para que o culto a Deus seja oferecido com ordem, porque Deus é ordeiro e organizado. Isso não significa que Deus esteja restrito e limitado à liturgia do culto que oferecemos a Ele. Ele recebe o nosso culto e se manifesta no culto da maneira como Ele quer. Ele fala como quer, age como quer, usa a quem quer. O culto é dele e para ele. Ele é o Senhor do culto. A palavra de Deus, falando sobre a necessidade de ordem no culto, nos diz através de Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14 e versículo 26. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Tudo que acontece no culto deve ser para adoração a Deus e para edificação da igreja. Veja como é fácil saber se algo que aconteceu no culto foi de Deus ou não. Basta responder a essas duas perguntas. Deus foi adorado através disso? A igreja foi edificada? Se a resposta para essas duas perguntas for não, você já sabe, não tem nada a ver com Deus. Todo culto precisa ter oração, louvores, intercessão, leitura da Bíblia Sagrada, ofertas, pregação ou exposição da palavra de Deus, oportunidades para que as pessoas tenham um encontro com Deus. A bênção de Deus desce sobre a vida daqueles que oferecem um culto verdadeiro a Deus. E o culto verdadeiro é em espírito e em verdade. O culto começa antes de você chegar ao templo. É preciso disposição no coração para se entregar de verdade, por inteiro, em corpo, alma e espírito, em verdadeira adoração. Não basta entrar no templo, é preciso entrar no santuário. E o santuário fica onde? O profeta Jeremias responde, no capítulo 17, versículo 12, um trono de glória, posto bem alto desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. O lugar do nosso santuário não é no templo, é no trono de glória. E só se chega ao céu, no santuário, na presença do trono de glória, se as mãos estão limpas e o coração está puro. Se há verdadeira adoração, tributo e reverência. Deus recebe a adoração coletiva do seu povo. Mas e a sua adoração? Deus não olha apenas para a multidão que adora. No meio da multidão, Ele olha para cada adorador. Palavras de Cristo para a samaritana, em João capítulo 4, versículos 23 e 24. A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura tais que assim o adorem. No meio da multidão de adoradores, Deus está procurando quem está adorando de verdade. O Pai procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade, com as mãos limpas e o coração puro. E se as mãos não estão limpas e o coração não está puro, não adianta lavar as mãos com água, como Pilatos. A água não limpa o pecado e não tira a impureza. O que purifica o nosso coração é o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que nos limpa é a palavra de Deus. Deus está, mais uma vez, te limpando e te purificando hoje. Deus se importa com o teu coração e com as tuas mãos, com o que você é
e com o que você faz. Deus é adorado para todo sempre, na beleza da sua santidade. Davi diz para Deus no versículo 6 do Salmo 24: esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. E encerra o Salmo dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Cristo esteve na terra, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, voltou para a glória e fez uma entrada triunfal no céu. Quando os anjos perguntavam: quem é este Rei da Glória? Outro grupo respondia: o Senhor, forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Somente Ele é digno da nossa adoração. Um dia reinaremos com Ele. Esse Rei da Glória é o Verbo que se fez carne, deixou o trono da sua majestade, tornou-se barro para conhecer as nossas aflições. Por um pouco de tempo, Ele sofreu o peso dos nossos pecados, mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda honra, toda glória e todo o louvor a Jesus Cristo, o Rei da Glória. Se você concorda que esta mensagem é de Deus, se esta palavra fortaleceu ainda mais a sua fé, dá um like, clica no joinha, escreva no comentário: eu concordo, Cristo é o Rei da Glória, e compartilhe com todos os teus contatos. Deus te abençoe, grande abraço, beijo no coração, fica com Deus.